foi lida naquela Bíblia pequena. E nesse dia a gente falou sobre o tempo, sobre Eclesiastes 3. Eu até postei alguma coisa no Instagram lá, referente a isso. E assim como eu, meu filho é bastante ansioso também. Ele, assim como eu, sou muito ansioso, às vezes, né, aquela ansiedade da carne humana, o meu filho é assim também. Ele não gosta de pegar filas em supermercado. Ele acha bravo, a gente sai para algum lugar, ele não gosta de esperar, tem que ser para agora. E é difícil falar sobre o tempo, né? Eclesiastes 3, há tempo para todas as coisas. E ali Deus gerou algo no meu coração, fui falando para ele, falando comigo mesmo, né, pastor Leandro? Né, Miriam? E fui falando comigo mesmo sobre o tempo de Deus, né? Há tempo de colher, há tempo de plantar e também há tempo de colher, há tempo de se alegrar e há tempo de chorar. E Deus conhece todas as coisas. No nosso coração, na nossa vida, nós queremos o tempo bom em todas as coisas. Quem é que gosta de passar por dificuldades? Ninguém, né? Quem é que gosta de ficar na fila de um banco? Poxa, eu tô na fila de um banco aqui, ó, um monte de gente. E isso faz parte da nossa vida. De repente nós estamos na fila do banco para sacar um dinheiro ali, sacar algo que vai nos fazer bem. Ou não, de repente nós estamos na fila do banco para pagar uma dívida. De repente essa dívida nos trouxe, antes de pagarmos essa dívida, ela nos trouxe algum prazer, nos trouxe um sentimento bom. Ou não, de repente nessa fila nós vamos pagar algo que não foi tão bom assim, mas há um tempo de Deus. E a maioria das coisas nós proporcionamos isso, nós proporcionamos essa reação, né? Na física, né? Falando de ciência, toda ação há uma reação, né? Isso aí, com certeza a gente sabe que na presença de Deus também. O Senhor é poderoso para colocar a poderosa mão dele sobre as nossas vidas e nos tirar de tal situação que muitas das vezes nós mesmos nos colocamos. E nesse pequeno pensamento, nessa pequena ministração na vida do meu filho, eu falei também sobre ao tempo de se organizar, ao tempo de se divertir e ao tempo da organização. Tem uma outra frase lá que fala, mas é mais ou menos isso. E eu, nessa questão, eu falei para ele: você se diverte, você e a Larissa, vocês trazem todos os brinquedos aqui para a sala e se divertem, é muito bom isso, né? Mas na hora de guardar ninguém quer. Então há um tempo da organização, de fazer aquilo que também não gostamos de fazer. A explicação que eu dei para ele. Então há um tempo para todas as coisas. Então a ansiedade da gente às vezes é Deus falando: calma, aguarda aí, vai chegar a sua hora. Aquilo que deseja o seu coração não é o momento de você receber neste momento, mas na hora certa, com certeza o Senhor, o poderoso Deus, Ele vai estender a poderosa mão dele sobre a sua vida e vai entregar aquilo que o seu coração deseja, no momento certo. É difícil, é muito difícil isso, né? E esse tempo, essas horas, é o tempo que o Senhor preparou para que aqui estivéssemos nessa noite. Esse tempo, essas pequenas horas, neste momento, é o tempo que o Senhor nos preparou para receber algo da presença dEle, amém? Glória a Deus. Então, irmãos, eu sei que é difícil falar isso, mas acalma o seu coração aí onde você está, aquieta o seu coração, feche os seus olhos nessa noite e peça para que o Senhor venha tocar no seu coração e tirar de toda a sua ansiedade, de tudo aquilo que tem afligido o seu coração, de toda a preocupação nessa noite. Esse tempo, essas horas, essas pequenas horas, é um tempo que o Senhor preparou e nos trouxe aqui para adorar e exaltar o nome santo dEle. Mas também é o tempo que Ele colocou as nossas vidas neste lugar, porque Ele quer um encontro, Ele quer falar algo sobre as nossas vidas, através dos louvores, através das ministrações, amém? Então, se você fechar os seus olhos nessa noite, esvaziar-se de todo esse ambiente, de todas essas pessoas, e levar o seu pensamento a Deus nessa noite, eu tenho certeza absoluta que o Senhor vai tocar o seu coração
e vai te dizer que talvez não é o tempo, mas vai chegar o tempo em que as bênçãos serão derramadas sobre a sua vida. Vai chegar o tempo onde as portas de emprego serão abertas. Vai chegar o tempo onde a cura vai ser restaurada na sua vida, na sua família. Vai chegar o tempo em que aquele que você colocou em oração nas mãos de Deus vai ser resgatado e vai sentir o Espírito Santo mover e transformar as nossas vidas. A transformação é algo devagar que o Senhor vai colocando no coração da gente. Ninguém muda de um dia para o outro, a não ser que o Senhor queira que aconteça isso. Mas a transformação é o dia a dia, é a busca, é a constância, é a busca pelo Senhor, é nós colocarmos nossos joelhos e entregarmos a nossa vida a Deus a todo momento, amém? Glória a Deus. Gostaria que vocês fechassem os seus olhos nessa noite e falassem com o Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos, Senhor, diante da Tua presença nessa noite e pedimos que o Senhor tire, Senhor, do nosso coração toda ansiedade, Senhor, toda preocupação, Deus, aquilo que tem nos afligido, Senhor, aquilo que tem nos limitado, Senhor, de sentir a Tua presença, nesta noite, em nome de Jesus. Toca, Senhor, toca nas nossas vidas, acalma o nosso coração, assim como o Senhor acalmou o mar bravo, ó Deus. Acalma o nosso coração, Senhor, que nós venhamos nos acalmar, ó Deus, assim como o Senhor se manteve calmo, ó Deus, em meio à tempestade, onde os seus discípulos, onde aqueles que andavam com o Senhor, estavam desesperados com aquela tempestade, o Senhor repousava a sua cabeça na proa do barco e descansava, Senhor. E nos ensine a descansar assim como o Senhor descansou, ó Pai. Ensina-nos, ó Deus, que nós sabemos, ó, que nós venhamos saber que não importa a tempestade, os ventos fortes, com apenas um clamar, com apenas uma ordem, o Senhor fará os ventos e a tempestade se acalmarem, ó Pai. Então, Deus, acalma o nosso coração nesta noite, em nome de Jesus. O Senhor vem. Eu creio que o Senhor está vindo, está próximo às nossas vidas. Eu creio que o Senhor está neste lugar, Deus. Aleluia. Eu creio que o Senhor está aqui neste lugar, Deus. Eu creio, Senhor, que esse ambiente foi preparado, Senhor, para esse momento de adoração. Eu creio, Senhor, que o Senhor vem saltando sobre os montes. Eu creio que o Senhor vem, Deus, estendendo a Tua poderosa mão sobre as nossas vidas, Deus. Aleluias. Saltando sobre os montes de Jerusalém. Eis a Tua noiva, Senhor, esperando a Tua volta. Sou a noiva apaixonada, te esperando para dançar. Será que você aí no seu lugar pode declarar Yeshua? Saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar.
seus olhos nessa noite. Adore o Senhor nos pensamentos, fale com Ele. Talvez você veio buscar algo do Senhor nessa noite. E o Senhor está aqui no meio de nós. O Espírito Santo age nos nossos corações. Basta nós abrirmos os nossos corações, os nossos ouvidos ficar atentos à voz dEle. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Aleluias. Glória a Deus. O Senhor é bom a todo tempo. O Senhor é bom a todo momento. Amém? Glória a Deus. Você já cumprimentou o irmão que está do seu lado? Amém? Se você não cumprimentou, estenda a mão sobre a vida dele e fala assim: irmão, eu te abençoo em nome do Senhor Jesus. Amém? Use essa mão profética aí para abençoar o seu irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Santo Deus. Aleluia. Irmãos, glória a Deus. Nós vamos louvar agora. Um louvor bem animado, tá bom? Eu te busco. Eu gostaria que você, se possível, por gentileza, fique à vontade, lógico, bater palma para adorar ao Senhor, tá bom? Nessa canção. Diz: eu te busco, te procuro a Deus, no silêncio tu estás. Nós sabemos que o Senhor age no silêncio, amém? Mas nós vamos aqui utilizar as nossas palmas, a nossa boca, a nossa adoração, para engrandecer o nome do Senhor, tá? Glória a Deus. Louve ao Senhor com as suas palmas. Aleluia, nós estamos aqui, Senhor, nessa noite. Nós queremos engrandecer o Teu santo nome, Senhor. Nós queremos adorá-lo, Senhor, nessa noite com as palmas, com o nosso coração, com a nossa canção, Senhor. Com aquilo que temos nessa noite, nós queremos adorar e exaltar o Teu santo nome. Aleluia. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero-te. Revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo. Aleluia, Deus. Nós queremos, Senhor, a coroa conquistar, Senhor. A coroa conquistar. O Senhor já tem preparado essa coroa. Vou no pranto, nada pode me impedir. Eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar
ti, tua face eu quero ver. Senhor, te quero Mais uma vez, Senhor, eu te quero. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Aleluia, as palmas engrandecem o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, é tremendo a presença do Senhor. Quando nós entendemos que o Senhor faz sobre nós a vontade dEle. E quando nós descobrimos que nós somos, aleluia, totalmente dependentes do Senhor. Glória a Deus. O Senhor nos tem dado um manual de instruções. Antes, uma capa preta, um livro, que é o nosso manual de instrução. Hoje nós temos a facilidade de ter no celular, em nossas mãos. Nós temos muitas vezes a palavra de Deus aqui, nesse pequeno aparelho. É um manual de instrução. E quando nós entendemos que o Senhor tem todas as coisas escritas na palavra dEle, nós descobrimos que nós somos livres, que nós somos vencedores, que nós temos um Deus que mesmo diante das batalhas, as lutas, as dificuldades, tudo, diante de tudo isso que nós achamos que é a nossa limitação, que nós achamos que vai nos vencer, Ele diz que isso não vai nos matar. O Senhor, Ele diz lá em Abacuque que ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto, ainda que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Nós devemos nos alegrar no Senhor, porque quando nós entendemos que o que estamos passando é apenas algo humano, algo carnal, algo que muitas das vezes o inimigo tem colocado na nossa vida para que nós venhamos desanimar e que a nossa fé venha cair por terra. Muitas vezes tantas coisas acontecem com as nossas vidas, é para nos provar, para dizer o quão forte, o quão confiante nós somos. E a nossa confiança não vem no dinheiro, a nossa confiança não vem no trabalho, a nossa confiança não vem em nada que vem desse mundo. A nossa confiança vem de Deus. É o Senhor que em todo tempo está nas nossas vidas. Quando nós colocamos o Senhor à frente de todas as coisas, as demais coisas nos são acrescentadas. E essa é a confiança que nós devemos ter daqui para frente. Que não importa o mundo, as dificuldades, o que esse mundo oferece, quando a nossa confiança vem primeiro no Senhor, todas as coisas se passam, todas as coisas se fazem velhas, mas é o Senhor que nos sustenta. Então nessa noite, se você conhece essa canção, se você conhece essa declaração de fé, louve juntamente conosco, amém? Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Mais uma vez, eu tenho Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar.
a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia. O Senhor te diz nessa noite, nos diz nessa noite, que mesmo diante dessas dificuldades, mesmo que nós não vemos reflorescer aquilo que há muito tempo nós plantamos, nós devemos nos alegrar no Senhor. Talvez nós plantamos e queremos o nosso tempo, mas o Senhor age no tempo dele. Há frutos que você planta hoje e demora muitos anos para você colher, mas é o tempo de Deus. E talvez o tempo de Deus seja hoje ou amanhã. Faça o tempo que você vai colocar na presença de Deus nessa noite. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Senhor, você pode declarar que o choro pode durar uma noite? O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Fale isso com fé, o choro dura. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela. Você tem esperança nisso? Você tem fé nisso? Mais uma vez o choro. Aleluia. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela. Nós vamos declarar a última vez que o choro dura uma noite e você vai fazer isso com fé. Não importa o quanto você tem chorado, mas a alegria vai vir pela manhã. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Oh Deus, nós colocamos, Senhor, essa verdade em tuas mãos, Senhor, e cremos nessa palavra nessa noite. Não importa as dificuldades, não importa as circunstâncias, o quanto nós vamos chorar, ó Deus, mas que nós devemos chorar, ó Deus, em tua presença, porque o Senhor vai enviar os teus anjos e vai nos confortar, nos consolar, Senhor. E nós vamos declarar que nós vamos nos alegrar em tua presença. Que o tempo que o Senhor planejou, o tempo que o Senhor preparou, Deus, ainda há de acontecer sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Oh, Santo Deus, nós te louvamos, Senhor. Aleluia. Oh, Santo Deus. Aleluia.
Aplauda bem forte o nome santo do Senhor. Se você, aleluia, crê nessa palavra, crê nessa. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Quantos creem nisso? Amém? Glória a Deus, eu creio nisso. Nós somos mais que vencedores. Nós temos que entender a palavra, conhecer a palavra do Senhor. Quando ele disse lá para os discípulos que no nome dele nós faríamos grandes coisas, coisas até maiores. Aleluia, nós temos que crer nisso. Em casa nós estamos tentando ensinar os nossos filhos a respeito da palavra. Eles estão numa fase, o Gabriel e a Larissa, de um chamar o outro de feio. E essa semana eu escutei algo interessante sobre isso. Uma pessoa ensinando os filhos dele a falar assim, ó, quando alguém te chamar de feio, de burro, de qualquer outra desqualificação aí, qualquer outro pronome que não condiz com a verdade, você tem uma resposta para falar com a pessoa. E ele disse, quando a pessoa chegar e falar assim, licença Marcos, me perdoe, eu vou te colocar como um exemplo, seu feio, seu burro, seu ignorante, e xingar a pessoa, fala assim, rapaz do céu, me perdoa irmão, fala, rapaz do céu, você acaba de arrumar uma encrenca aí, uma encrenca com Deus, porque se você está me chamando de burro, de feio, desses pronomes aí, né, os professores me ajudem aí. Se você está falando disso daí, você está xingando Deus, porque nós somos imagem e semelhança do Criador. E se o Senhor nos criou, Ele nos criou como imagem e semelhança, a partir do momento que nós ofendemos o nosso irmão, nós estamos ofendendo a imagem e semelhança de Deus. Então, quando os dois lá em casa começam a chamar um de feio, chamam um de canto, falam, olha, não é feio, você não é feio, nós somos imagem e semelhança do Criador. Quando nós entendemos isso, quando nós entendemos que nós somos imagem e semelhança do Senhor, e que Ele nos deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, nós entendemos que essas coisas que vêm acontecendo na nossa vida, são coisas pequenas diante a um Deus que nós servimos. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nessa mesma adoração, vou falar rapidinho sobre os dízimos e as ofertas. Gostaria já que o Valdeci já orasse também pelas ofertas e pelas crianças, amém? Que você possa abençoar a casa do Senhor. Nós estamos aqui numa estrutura, numa igreja, num ambiente de adoração, onde está crescendo, glória a Deus por isso. E a gente vê o crescimento dessa casa, o crescimento dessa igreja, né? A luta, o esforço. É difícil a gente vir aqui e encontrar o pastor parado. Normalmente a gente chega aqui, ele está rebocando a parede, ele está colocando alguma coisa, ele está mexendo nos instrumentos. É tudo para a honra e glória do Senhor. Ele está preparando esse ambiente para a gente estar adorando ao Senhor nesse lugar. O Senhor, Ele está em todo esse ambiente porque há uma família que tem orado e tem buscado para que esse lugar venha a estar cheio da presença de Deus antes mesmo de aqui estarmos. Amém? Aleluia. Os dízimos e as ofertas, eles são para ajudar a congregação aqui. Esses pisos, esse púlpito, esse aquário, tudo vem da oferta dos irmãos, do dízimo dos irmãos. Amém? E o Senhor tem trabalhado grandemente através disso. Eu acredito que Ele tem trabalhado na sua vida também. Se você não tem hoje, adore ao Senhor com o que você tem, com as palmas, com o seu coração. E eu tenho certeza que o Senhor vai receber aquilo que você tiver no seu lugar aí, adoração sincera, amém? O seu corpo, a sua vida, entregar a nossa vida a Cristo é uma forma de adoração, é uma forma de ofertar algo para o Senhor, mesmo que nós não tenhamos, amém? Faça um voto com Deus, você aí, Deus, e entregue o melhor que você tem da sua vida, se for da vida financeira, amém, se não for na sua vida, sua casa, sua família, mas entregue ao Senhor nessa noite. Em nome de Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há
me render e te adorar. Tudo que há em mim, Esse louvor retrata bem tudo que é em mim. Eu quero te ofertar, Senhor. quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, Nós não somos apenas servos. não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Mais uma vez, não importa as circunstâncias. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Mais uma vez te louvarei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Aplauda o nome do Santo, Senhor. Já quero agradecer. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém? Vamos interceder aqui orando, estendendo nossas mãos aqui em agradecimento a isso que os irmãos depositaram aqui no altar do Senhor. E sabe, irmãos, lá no Antigo Testamento fala de uma viúva que ela ficou viúva e os credores ali os credores, eles queriam tomar a casa dela, queriam fazer de tudo para receber aquilo que um dia ninguém gosta de ficar de alguém estar devendo algo e a gente ficar de boa, né? A gente sempre quer receber o que a gente empresta, o que a gente empresta para alguém. E esses credores, eles queriam receber o que era deles ali, mas já o marido dela já não vivia mais, então eles decidiram fazer algo com ela ali, queriam receber de todo jeito. E essa viúva, ela teve um encontro ali com o profeta Eliseu, um homem de Deus, e ele se achegou através de Deus, ele foi até a casa dela, e ela, uma dessas visitas, ela não tinha um alimento, ela não tinha quase mais nada na sua casa. Talvez hoje a gente esteja olhando para a nossa despensa e possa estar pensando também, nossa, só tenho isso, e ainda hoje é dia 21 ainda. Mas a partir do momento que essa viúva, ela falou sim, a partir do momento que ela obedeceu a voz ali do profeta Eliseu, através de Deus, um homem usado por Deus, e ele perguntou para ela: o que você tem aí? Eu tenho um pouco de azeite na botija. E ele fala: então ajunte as vasilhas, que se vai ver o milagre da multiplicação. E essa foi um ato de obediência, de fé,
a palavra de Deus. O profeta Eliseu era um homem de Deus. Ele tinha sido enviado por Deus para abençoar aquela casa. E através desse ato, irmãos, desta viúva, esse ato de obediência, ela poderia ter falado para ele: viu, eu tenho meu filho aqui, eu vou fazer um alimento para a gente, e a gente que tem que comer primeiro, né? Depois você, se sobrar, você come. Mas ela não, ela obedeceu. E através daquela obediência, vinham vasilhas e vasilhas, e vasilhas dos vizinhos, das vizinhanças inteiras lá, e foram todas cheias. Por quê, irmãos? Por um ato de obediência à palavra de Deus, por um ato de fé, aquilo que alguém de Deus ali determinou. E ela foi abençoada, assim como a palavra de Deus diz, né? Ela teve uma medida boa, recalcada, transbordante. Como que é? Boa, sacudida e transbordante. Então, irmãos, que a gente possa, assim como essa viúva, a gente possa ter como testemunho, né, em nossas vidas, e a gente possa sermos igual a ela, obediente à palavra de Deus, ainda que, assim como nós cantamos aqui, ainda que nós não vejamos saída, ainda que a gente não veja a saída ali no momento, mas que a gente possa obedecer aquilo que o Espírito Santo ministra aos nossos corações. E Ele está a todo momento ministrando aos nossos corações. Nós cremos assim. Amém? Estenda suas mãos aqui então. Nós temos o dízimo aqui do pastor Leandro, Diego Silva, pastor Pedro Silva. Deus, no nome santo do Senhor Jesus, nesse momento nós oramos aqui, Senhor, intercedendo por esses dízimos, essas ofertas, ó Pai. Nós colocamos, Senhor, em Tua presença, Senhor, isto que foi lançado, Senhor, nesta terra fértil, ó Pai. Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, ó Senhor, que nós possamos, Senhor, ter a mesma fé, Senhor, que nós possamos, Senhor, ter a mesma obediência, Senhor, assim como aquela viúva teve, Senhor, através, Senhor, de um enviado do Senhor sobre a sua casa, meu Pai. Deus, que nós possamos, Senhor, ter essa certeza em nosso coração, ó Pai, que ainda que os nossos olhos não veem, Senhor, a saída, ó Deus, mas nós cremos, Senhor, que o Senhor é por nós, que o Senhor é conosco e nada nos faltará, meu Pai. Nós cremos assim, Senhor, que o Senhor possa, Deus, abrir as portas, ó Deus. Ó Senhor, nós sabemos, ó Deus, que nós moramos numa cidade, Senhor, onde há muitas portas, Senhor, de emprego, Senhor, há muitas portas, há muitas chances, ó Deus, de se qualificarmos, ó Deus. Por isso, Senhor, nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor abra as portas, meu Deus, que o Senhor prepare, Senhor, as portas, ó Deus, que o Senhor dê a resposta certa para o coração dos teus filhos, meu Pai, e que assim, Senhor, que eles possam honrar, Senhor, a tua palavra, Deus, que eles possam, Senhor, honrar, Senhor, este ato, Senhor, de, Senhor, também te adorar, meu Pai, que é, Senhor, com os seus dízimos e suas ofertas, meu Pai, e que todos nós, ó Deus, nós possamos, Senhor, receber de Ti, Senhor, aquilo que o Senhor tem de melhor para nós, meu Pai. Também, Senhor, nós oramos aqui, Senhor, em favor dessas crianças, em favor, Senhor, desses pequeninos, ó Deus, que eles, Senhor, nós temos que indicar, Senhor, os caminhos aonde eles devem ir, Senhor, porque eles não nascem sabendo, Senhor, ó Deus, não nascem sabendo quem é Deus, não nascem sabendo, ó Deus, quem é Pai. E esse, Senhor, é o nosso dever, ó Pai. Esse é o nosso dever de paz. Esse é o nosso dever, Senhor, de caminhar, de direcionar, Senhor, esses pequeninos, Senhor, para o Teu reino, ó Deus. De direcionar, Senhor, esses pequeninos, ó Deus, para a Tua presença, meu Pai. Então, Senhor, que o Senhor nos capacite, ó Deus, que o Senhor nos direcione, para que nós possamos, Senhor, fazer, Senhor, conforme a Tua palavra, Senhor, conforme, Senhor, a Tua direção, meu Pai. Deus, nós profetizamos aqui, Senhor, ministro da Tua palavra, Senhor. Nós profetizamos, Senhor, oh Deus, instrumentista da Tua casa, Senhor. Nós profetizamos, Senhor, evangelistas aqui, Senhor, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Oh Senhor, nós sabemos, ó Deus, que a oração de um justo tem poder, Senhor, e nós cremos assim, Senhor, e desde já nós te damos graças em nome do Senhor Jesus. Amém, Deus, amém. Aplauda o Senhor pela vida do pastor, amém? Glória a Deus. Boa noite, irmãos.
Graça e paz seja com todos, amém? Glória a Deus. E haja luz, e houve luz, e Deus viu que a luz era boa, assim diz a palavra. E muito bom poder estar na casa do Senhor. Eu sempre falo que Deus, Ele nos dá a oportunidade, né, de estar diante dEle, louvando, adorando. E essas oportunidades que Ele nos dá, muitas vezes, elas são tão raras. Nem todas as pessoas têm essa mesma oportunidade que nós temos, né? Mas Deus, Ele nos dá. E eu louvo a Deus por isso, porque você tem aproveitado essa oportunidade da melhor maneira possível. Tá bom, querido? Nesse relacionamento com Deus. Querido, eu peço que você, por favor, abra sua Bíblia, que é a palavra de Deus. No Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, o primeiro dos evangelhos. Eu imagino que você, como todo bom cristão, deve ter lido essa passagem mais de 1 milhão de vezes. Eu também. Mas eu acredito que o ler a Bíblia pertence a nós. Mas eu creio que a revelação, isso vem da parte de Deus, amém, querido? Não é departamento nosso. E Mateus capítulo de número 17. Depois que você encontrar Mateus capítulo 17, se por favor procura o versículo também de número 17, onde está escrito assim: E Jesus respondendo disse: Geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Fala assim comigo: até quando estarei convosco? Foi o que Jesus disse. E até quando vos sofrereis? Trazei-mo aqui, ou trazei-mo aqui. Fecha seus olhos aí no teu lugarzinho mesmo. Fecha seus olhos no teu lugarzinho mesmo. Fecha seus olhos. Fecha seus olhos, Pai amado. Eu oro, Deus, a Ti, Pai, nessa noite. Eu clamo, Deus, a Ti, Pai Santo, nessa noite. Que a Tua palavra, Deus, ela possa encontrar, Deus, um lugar em cada coração. E ela não venha se perder, Deus, no caminho, Deus. Mas para que assim como a chuva cai, assim como diz a Tua palavra, assim como a chuva cai, e ela encontra um chão, e ela encontra um lugar onde ela pode produzir algo assim também, Deus, a Tua palavra nessa noite. Ela possa encontrar, Deus, coração, Senhor, fértil, Deus, coração onde possa realmente ser receptível, Deus. E ela possa produzir o resultado para o qual, com certeza, ela é enviada. E eu quero Te louvar, quero Te glorificar por isso. Alimenta as nossas vidas, sustenta, Deus, mais uma vez. Assim, Deus, como nós nos alimentamos, nosso almoço, nosso jantar também, a Tua palavra, Deus, ela possa alimentar a nossa alma nessa noite. Amém e graças a Deus. Amém, querido? Irmãos, meditando nessa manhã na palavra de Deus e essa passagem, o Senhor trouxe algo ao meu coração e eu gostaria de dividir com você, que fala a respeito de um pai de família. Fala assim comigo: pai de família. E um pai de família, irmãos, que tem muito a nos ensinar nessa noite, principalmente devido a alguns padrões que algumas famílias modernas adotaram para si, diante de um cristianismo que não passa com o tempo, mas ele sempre permanece. Então, irmãos, a palavra do Senhor nos fala aqui, no versículo de número 14, para a gente entrar dentro do contexto, diz assim, que chegaram ali a Jesus, e quando chegaram, a multidão se aproximou de Jesus, um homem. Mas, a princípio, muitas pessoas chegaram diante de Jesus, Jesus estava ministrando, Jesus estava ensinando a palavra de Deus, estava ensinando o Evangelho. Então, algumas pessoas, aliás, muitas pessoas, a multidão chegou diante de Jesus, mas muitas coisas me chamam a atenção quando eu paro para ler a Bíblia, paro para meditar na Bíblia, para extrair algo de Deus para a minha vida, porque primeiro o Senhor está falando com um grupo de pessoas que têm certa dificuldade, e isso que eu vejo assim como muito interessante, embora nós vamos procurar ajuda conforme as nossas necessidades, é assim que funciona? Você está com necessidade, com um problema na saúde, você vai procurar um médico, é isso? Assim que funciona? Então, você necessidade, alimento, supermercado, açougue, coisas assim. E só que o Senhor, Ele faz questão de tratar sobre todas as necessidades, porque Ele conhece todas elas. E muitas vezes nós não falamos, mas elas participam das nossas vidas, elas caminham juntamente conosco. E esse monte de pessoas, essa multidão, eles têm uma dificuldade muito grande. Eles têm dificuldade de crer. Amém, querido?
Essa foi a questão do Senhor Jesus. Eles tinham dificuldade de crer, eles tinham uma certa insegurança. E se eu disser assim, por exemplo, a respeito de uma geração, claro, aqui ele estava falando a respeito de fato de alguém ser incrédulo, não é um palavrão, é simplesmente o fato de a pessoa não crer. Mas uma pessoa pode não crer, querido, por muitos motivos. Existem pessoas que optam por não crer, é opção de cada um. Mas existem pessoas, por exemplo, que não creem porque algo aconteceu lá no passado, elas têm dificuldade de lançar realmente a sua fé nesse novo desafio que é o Evangelho. Elas já ouviram tantas coisas, né, simpatias cristãs, tantas coisas que muitas vezes ela fala assim, poxa, mas como eu vou crer agora? É por isso que, por exemplo, quando nós falamos a respeito de relacionamento, assim como muitas pessoas também têm dificuldade, por exemplo, de se entregar na sua totalidade no relacionamento, no Evangelho da mesma forma. Existem pessoas que quando chegam, já passaram por muitas coisas lá fora que não são exemplo. E quando elas chegam diante do Evangelho, elas chegam também cheias de bloqueios. E quando, para você ter ideia, quando o próprio João Batista, não estou falando de alguém desconhecido, de um incrédulo, eu estou falando de João Batista, voz do que clama no deserto, os profetas falaram sobre ele, e Jesus disse que nascido de mulher não houve pessoa maior que João Batista. Quando João estava na prisão, João disse assim para os seus discípulos, vão e perguntem se esse é o Messias ou se precisamos esperar um outro. Ou seja, de tantas pessoas, se você ler o livro de Atos, nós estamos estudando, para quem tem essa apetite, essa aptidão de querer aprender um pouco mais de Deus, estamos estudando, falamos hoje sobre o capítulo 19, mas muitos grupos de pessoas se levantaram, por exemplo, no tempo de Jesus, até mesmo. E algum até mesmo com o nome de Jesus, usava o nome de Jesus. Sabia disso ou não? Sabia? Eu sei que você sabia, que você é leitor da Bíblia. Mas existe um homem, por exemplo, no tempo de Paulo. Sabe como era o nome dele? Bar Jesus. E sabe o que significa bar? Significa filho. É como se eu dissesse para ele, filho de Jesus. Ou seja, no tempo do apóstolo. Então possivelmente ele cruzou ali diretamente com Jesus pregando o Evangelho. Então muitas coisas aconteciam, como por exemplo no tempo da Reforma Protestante, muitos apareceram lá e com fogo até mesmo de querer algo novo. Martinho Lutero foi o que se destacou, mas muitos outros tinham lá também com essa mesma vontade de querer realmente algo novo, de trazer realmente de volta a essência do Evangelho. Mas aqui, querido, então muitos bloqueios acontecem na mente de muitas pessoas quando a gente fala assim em crer. Há uma dificuldade de se lançar. Isso, irmãos, em muitas áreas das nossas vidas acontece. Acontece com você também ou não? Dificuldade. Quando um desafio está diante de nós. Eu até comentava, né, com o irmão antes do culto sobre essas limitações, sobre esses desafios, né? Mas, irmãos, a questão é que diante dessa multidão, irmãos, cheia de dificuldade de crer, por um motivo ou por outro, eu sempre digo, irmãos, nunca ande com a multidão. Você pode estar numa multidão, você pode estar entre muitas pessoas, você pode estar no meio de milhares e milhões de pessoas. Deus não vai enxergar 1 milhão de pessoas, Deus vai enxergar cada um no seu individual. Porque Deus, pela sua consideração, pela sua imagem e semelhança, como ouvimos essa noite, Deus trata no individual, como cada um crê. E como, por exemplo, irmãos, eu não posso, por exemplo, andar na fé do Abraão, irmãos. Algumas pessoas falam assim, pastor, que Deus me dê a fé de Abraão. Tá, perfeito. Então pega as tuas coisas e sai para um lugar como Abraão saiu. E pega teu filho amado, a quem você tem prazer, e leva para sacrificar para Deus. Aí ele vai dar a fé, você vai ter a mesma fé de Abraão. Pastor, eu quero a fé de quem que você quer fé? Vamos parar com essa coisa de fé? Ou seja, nós queremos o privilégio de ter fé, mas não queremos pagar o preço pela fé. Então tudo, na verdade, no mundo cristão, tudo quando se fala assim a respeito de Deus, existe um preço para aquilo. Tem aluno, por exemplo, que não gosta de aprender. Pastor, eu vou ter que ler tudo isso. Essa apostila é grande. Foi então. Eu li, reli, conferi, passei para você e continuo lendo. Então, ou seja, há um preço com certeza a ser pago, querido. Mas esse moço, querido, a palavra do Senhor diz que dentro da multidão aproximou-se de Jesus um homem. Fala assim comigo, um homem. Nem parece um homem isso aí. Fala assim mais forte. Um homem, irmãos. Um homem, pai de família, irmãos.
pai de família. Ou seja, um representante de uma casa foi lá. Como por exemplo, saímos da nossa casa e chegamos na igreja, chegamos com um propósito. Quantos vieram aqui nessa noite com um propósito? Quantos vieram? Todos nós temos um propósito, pelo menos nós deveríamos ter, e um foco. Queremos chegar a algum lugar. Quando saímos da nossa casa, irmãos, ou vamos trabalhar, ou vamos ao supermercado, ou vamos... Raramente, eu acredito que aqui entre nós, principalmente, não tem, né? Aquela pessoa que sai de casa, né, com a boininha na cabeça e vai na praça jogar dominó ou, né, jogo de dama, né? Não creio que não tem ninguém assim nessa condição. Então, nós saímos da nossa casa com um propósito. Fala assim comigo, propósito. Então, irmãos, ele saiu com o propósito de quê, irmãos? De conseguir algo da parte de Deus. Mas havia um porém, irmãos. A multidão, ela estava ali também. Às vezes, irmãos, pode ser que com o mesmo propósito. Mas a multidão, irmãos, muitas vezes deixa as marcas do mundo ferirem elas, irmãos. E isso acaba sendo maior, muitas vezes, do que o próprio Deus. Pastor, como é que algo pode ser maior que o próprio Deus? Nós próprios podemos fazer algo ser maior do que o próprio Deus, irmãos. Da maneira com que nós buscamos aquilo. Se eu trago um mal para mim, irmãos. Se, por exemplo, a enfermidade está repreendida em nome de Jesus. Mas se a enfermidade, irmãos, começa a me incomodar muito. Olha como eu coloco acima do próprio Deus. A enfermidade está começando a me incomodar muito. E alguém pergunta para você: ô irmão, como é que você está? Ai, pastor, essa minha enfermidade, essa minha doença está me matando. Sabe o que vai acontecer, irmão? Essa doença vai matar. E Deus não vai poder curar. Sabe por quê? Porque você já acreditou que a doença vai matar. E a tua palavra tem poder. Ou seja, você liberou isso no mundo espiritual. No mundo espiritual, irmãos, as palavras, elas não caem por terra. Elas são lançadas no momento oportuno, elas acontecem, elas se cumprem. Você pode ter certeza disso. Por isso que muitas pessoas não encontram respostas para algumas coisas que acontecem na vida. Palavra falada, palavra lançada. Amém, querido? Você tem poder e autoridade naquilo que você fala. Por isso que é interessante a gente pensar para falar. Ou tem pessoas que falam pensando, né, projetando ali, mas nunca falar de uma maneira lançando palavras para qualquer lado. Então, irmãos, esse homem, ele se aproximou de Jesus, mas ele fez algo diferente. Nós não encontramos uma multidão encurvada buscando a Jesus. Nós encontramos simplesmente uma multidão especulando, imaginando que ali vai acontecer alguma coisa. E quantas pessoas elas vêm na igreja até mesmo buscando pela sua família, aparentemente, mas esperando que vai acontecer alguma coisa. Deixa eu ver se vai acontecer alguma coisa do culto hoje. Eu te adianto, possivelmente não. Porque você colocou um se diante da tua frase. O se é inimigo da nossa fé. Se vai acontecer alguma coisa, irmãos, eu preciso crer que vai acontecer alguma coisa na minha vida. Eu preciso acreditar. O se é inimigo da fé. O se, irmãos, é inimigo da possibilidade. Ou seja, deixar o se, irmãos, para quem realmente não está interessado realmente em alcançar algo da parte de Deus. Mas esse homem, ele chegou crendo, ele chegou de uma forma diferente, irmãos. Diante de um perfil de uma multidão que não acreditava, ele chegou, ele se encurvou diante de Jesus. Ele se colocou diante de Jesus, ele entregou, irmãos, a sua honra e colocou aos pés de Jesus. Jesus, eu sou um pai de família, mas eu me coloco aos teus pés, me coloco diante da tua presença, Senhor. É como se ele estivesse dizendo: Senhor, aquilo que o Senhor liberar sobre a minha vida, isso vai acontecer. Sabe, querido, e é interessante o fato de alguém se colocar de joelhos diante da outra, está mostrando a reverência que essa pessoa tem, mostrando que a pessoa que está ali recebendo essa reverência é autoridade sobre ele. Ou seja, se limitando a si só, se esvaziando de si mesmo, da sua própria honra, para possivelmente receber algo da parte daquele que está sendo recebendo essa reverência, no caso aqui Jesus Cristo. E querido, esse homem que se destacou diante da multidão, diante de muitas pessoas que tinham suas tradições, esse homem que se destacou, querido, e foi um diferencial, irmãos. O Senhor procura pessoas que sejam diferenciais nessa vida, não pessoas que simplesmente andam conforme o curso do mundo, do sistema, irmãos, da multidão. O Senhor procura pessoas que sejam diferentes, irmãos. Pessoas que venham enxergar, irmãos, como Deus enxerga, como Deus vê as coisas. Por mais que, irmãos, que muitas pessoas estejam andando para trás por causa da maré, por causa do vendaval, nós precisamos enxergar diferente, mesmo que as circunstâncias nos digam o contrário, como cantamos nessa noite, ainda que a figueira não floresça.
A nossa alegria não vem se a figueira florescer, se ela deixar de florescer, se a porta se abrir, se a porta não se abrir. A nossa alegria precisa vir do Senhor, irmãos. Se ainda aqueles que estamos buscando nos nossos lares ainda não se converteram, nós vamos buscar do Senhor. Ainda, irmãos, que muitas vezes estamos orando e as coisas continuam do mesmo jeito ou a piorar um pouquinho, mas nós precisamos continuar buscando do Senhor, deixando as nossas habilidades de lado, irmãos, e tomando as armas que Deus tem para cada um de nós, tomando o Evangelho para cada um de nós. Sabe, irmãos, mas nós aprendemos aqui, querido, que quando muitas vezes nós chegamos diante do Senhor, quando não muitas vezes nós nos aproximamos de Deus, quando nós vamos ao encontro de Deus, nós precisamos enxergar a Deus com os olhos da nossa fé. Aqui fisicamente eles estavam, irmãos. Eu nem imagino a maneira com que essas pessoas que buscavam a Jesus, eu nem imagino a maneira com que elas viam Jesus, irmãos. É um Jesus que sara a dor de cabeça, é um Jesus que cura lá em casa, é um Jesus que... Irmãos, não sei que maneira que eles enxergavam Jesus, mas eu quero dizer para você, querido, que da maneira com que nós enxergamos Jesus, é a maneira com que Ele vai se manifestar na nossa vida. Você sabe por que Jesus muitas vezes não opera nas nossas vidas como Ele gostaria? Porque muitas vezes não deixamos, nós limitamos Ele. Jesus, abençoa a minha casa. Você sabe o que vai acontecer? Simplesmente vai abençoar a tua casa, simplesmente isso. Amanhã, o problema... Ou seja, irmãos, o que eu quero comentar nessa noite, irmãos, e o que eu queria deixar assim, muito claro, sabe, nessa noite, é que, sabe, há de certa forma, irmãos, uma maneira de enxergar Jesus, porque tem pessoas que enxergam Jesus, irmãos, simplesmente como alguém que cura, alguém que sara. E muitas vezes a pessoa ela busca mais a cura, e mais a libertação, e mais... Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês, querido. Quando nós buscamos a Jesus simplesmente por isso, irmãos, nós vamos ser beneficiados por Jesus, mas nós vamos continuar sem Cristo nas nossas vidas. Quando nós buscamos as bênçãos, deixamos o abençoador de lado, porque as bênçãos são mais importantes, irmãos, o Senhor, pela graça e misericórdia, nos abençoa. Mas quando, irmãos, nós buscamos a Jesus, irmãos, em primeiro lugar, automaticamente, irmãos, as bênçãos dele estão no pacote, porque o Senhor, assim como está escrito em Hebreus, que é impossível alguém se aproximar diante do Senhor e não ser alcançado, não ser abençoado por ele, irmãos. Ou seja, ele é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, aquilo que nós esperamos está nele, como diz a palavra do Senhor: todas as coisas estão escondidas em Cristo Jesus. Então o Senhor não trabalha com valores invertidos, de eu buscar primeiro o favor do Senhor para depois a Ele, de maneira nenhuma. Mas o Mateus capítulo 6, versículo 33 nos persegue todos os dias, onde está escrito que nós precisamos primeiro buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Amém? Não é assim que diz. Quando eu falo demais, irmãos, eu estou generalizando. Ele diz todas essas coisas, aquilo que ele acabava de dizer: eu vou suprir sua necessidade, vou colocar o pão sobre a sua mesa, eu vou dar roupa para você vestir, eu vou dar condição para você. Ou seja, ele falando dos passarinhos, de tantas coisas assim, mas ele fala assim de necessidade, ele suprir as nossas necessidades. Demais é generalizar, é qualquer coisa mesmo. O Senhor faz com que a gente venha alcançar. E Deus, Ele é Deus que tem propósito. Deus, Ele é Deus que Ele tem um objetivo, que Ele tem uma meta. E a meta principal do Senhor, querido, é encontrar o nosso coração. Amém, querido? Mas sempre colocando, querido, o Senhor acima de todas as coisas, sabe? E conseguindo enxergar o Senhor Jesus quando nós vamos buscar o Senhor Jesus. Quando nós, por exemplo, saímos da igreja, saímos da casa para a igreja, por exemplo, o que nós encontramos, irmãos, num culto? O que nós encontramos? Nós chegamos dispostos a enxergar Jesus, a ver Jesus de alguma forma, a ouvir de Jesus, a cantar ali para Jesus sinceramente? Ou muitas vezes os nossos olhos, nossos pensamentos nos distraem? E isso muitas vezes impossibilita nós de vermos ao Senhor, ou de sentirmos algo da parte do Senhor. Sabe, querido, a distração, como Jesus, como chamou Pedro para andar sobre as águas, isso faz com que muitas vezes nós não venhamos a conseguir realmente conhecer Jesus, irmãos, ou enxergar Jesus como Ele é, irmãos.
Às vezes a necessidade é tão grande na nossa vida, na nossa família, que nós enxergamos mais a bênção do que o abençoador. Dentre 10 leprosos, 9 enxergaram bênção, 1 voltou para agradecer e para adorar Jesus. Essa é a proporção. Você percebe? E Jesus diz assim: mas tá, onde é que estão os outros 9? Onde é que estão os outros 9? Ou seja, o relacionamento, irmãos, com Jesus, nosso relacionamento com Deus, irmãos, parte diretamente com Ele. Não por aquilo que Ele tem, mas literalmente por aquilo que Ele é. Baseando a nossa fé somente nele, irmãos. Nosso relacionamento com Deus, irmãos, nosso relacionamento no mundo espiritual, irmãos, é a 2. Todo relacionamento é a 2. Misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. O relacionamento é a 2. É assim que funciona. Tem relacionamento a 3, todo mundo. Irmãos, então, relacionamento é a 2, irmãos. Marido e mulher, o noivo e a noiva, Cristo e a igreja, nós e Deus, irmãos, relacionamento. Mas eu me baseio na fé, amém, serve para um momento de edificação, mas a minha fé, ela precisa ser provada todos os dias, e eu preciso ser aprovado todos os dias diante do Senhor e diante das adversidades. Ou seja, mesmo as coisas do lado dizendo o contrário, mesmo tendo a geração incrédula do nosso lado, mesmo assim, não significa nada, porque o meu amigo é incrédulo. Bom, oro a Deus para que ele creia, mas eu creio em Deus. Quantos creem em Deus aqui nessa noite? Quantos creem? Quantos acreditam realmente naquilo que estão buscando, no Deus que estão servindo? Então, querido, o Senhor, Ele pede para que nós venhamos a crer, ou seja, a colocar realmente o Senhor acima de todas as coisas. E quando, irmãos, muitas vezes nós olhamos para Jesus e nós imaginamos um Jesus totalmente natural, que age na naturalidade, que simplesmente ouve minhas orações e que simplesmente atende às minhas necessidades. Eu quero dizer para você, querido, que Deus vai te abençoar grandemente, amém, amado? Mas acima de todas as coisas, querido, nós vamos orar para que o relacionamento entre nós e Deus, ele seja intenso, e isso venha, querido, acontecer a cada dia nas nossas vidas. E para que esse relacionamento seja intenso, irmãos, assim como num casamento existe um manual, a regra, né, os mandamentos lá do casamento, assim também nas nossas vidas, para que o nosso relacionamento com Deus, ele venha existir, ele venha persistir, irmãos, e ele venha durar, nós precisamos estar, assim como ouvimos nessa noite, estar em obediência à palavra de Deus. É impossível, irmãos, você estar diante do Senhor. É impossível alguém estar perto de ti e suas bênçãos não ter. Ou seja, irmãos, é automático. Os filhos que estão mais próximos do Pai, irmãos, eles são alcançados pelo Pai. E muitas vezes eles nem pedem aquilo que na verdade eles gostariam de pedir, porque muitas vezes se constrangem. Mas é automático, o Pai fala: filhão, eu estou sentindo aqui, filho, a sua aproximação, eu vou, sabe, eu vou te abençoar. Isso é automático, irmãos. Todo pai, ele é assim. Ele sente prazer em abençoar o filho. E o Jesus, ele disse: vocês que não são bom, fogo que se cheira, e sabem dar coisas boas para os vossos filhos, quanto mais Deus, quanto mais o Pai que está nos céus. Ou seja, Deus, ele se agrada, amém, querido? E aí, querido, essa multidão chegou diante de Jesus, esse moço se encurvou diante de Jesus e disse: Senhor, tem misericórdia de mim, toma minhas dores, se coloca no meu lugar, Senhor, se coloca no meu lugar, olha para mim, Senhor. Ou seja, reconhecendo que Jesus poderia fazer isso na vida dele, ele falou assim: meu filho, primeiro, querido, ele se acertou com Deus, depois ele foi buscar pela família. Fala assim: primeiro Deus, depois família. Não existe resultado invertido, irmãos. Eu vejo até, irmãos, nessa sociedade moderna, algumas pessoas até mesmo ficando em casa para cuidar de doentes. Você já viu isso, não? Ficando em casa para cuidar de doente. Pergunta se o doente sarou no tempo que ele ficou em casa. Como é que está o doente? Está do mesmo jeito, mas eu estou aqui. Tá? E aí? Você já pensou se Jairo falasse assim, irmãos? Jairo: Jesus, eu vou ficar aqui porque a minha filha... Não, irmãos, o representante Jairo foi até Jesus, largou sua filha quase morta dentro da sua casa. Ele não poderia fazer nada porque ele não é dono da vida. Ele não poderia acrescentar nada na vida dela, muito pelo contrário, simplesmente a companhia, mas nada mais que isso. Mas se ele fosse buscar o Senhor Jesus, ele poderia encontrar cura, assim como ele encontrou cura e ressurreição.
O centurião, irmãos, tinham criado um servo, Mateus capítulo 8. Se ele ficasse bajulando o servo, ai, você está doente, ai, que dozinha, ai, encosta a cabecinha de bomba e chora, não vou cantar essa música não, mas ai, que dozinha, que pena. Irmãos, não vai acrescentar em nada na vida do sujeito, irmãos. Pelo contrário, dependendo do consolo, você faz o sujeito chorar mais ainda. Não é consolo, você lembra o sujeito daquilo que ele está passando, irmãos. E pior ainda, tem gente que vai vir de consolar, joga um balde de água fria. Isso não é nada, eu já tive 10 vezes pior que isso. 10 vezes pior, você não imagina, minha vida é um trauma, é uma tragédia. Isso não é nada. Você está só aumentando a tortura, irmão. Só aumentando a tortura, mas não é nada, está acrescentando, sabe? Mas a partir do momento que o centurião foi buscar Jesus, irmãos, Jesus falou, eu vou na tua casa. O centurião falou, nem precisa, é só uma palavra, ele vai ser curado. Eu acredito nisso. Ou seja, a cura entrou na casa do moço. Sabe, querido? Ou seja, posicionamento diante do Senhor. Diante do enfermo, irmãos, até quando vamos orar, clamamos ao nome de Jesus. Mas se não vamos fazer nem isso, muitas vezes, irmãos, nós na família nem temos todas as pessoas que são convertidas assim. Nem todas as pessoas realmente entregaram as vidas para Jesus. Nós clamamos sim por eles, claro. Nós somos representantes dos nossos lares. Mas o Senhor, querido, pede para que nós venhamos estar ali constantemente na presença dEle, mesmo orando e as coisas não acontecendo, mesmo clamando e ainda a resposta não vindo, mas batendo na porta, insistindo para que a porta ela se abra. Nunca um toque só na porta, mas sempre batendo mais de uma vez. Bater, abrir-se-vos-á. Não é possível que essa porta não se abra um dia. Não é possível. Eu comentei aqui, irmão, só falei por inúmeras vezes, quando eu estava procurando emprego, uma dessas vezes, né, eu fui... Isso aconteceu comigo nessa empresa atual, que eu estou há 18 anos, Deus preparou para mim. Mas aconteceu também quando eu estava desempregado. E eu senti no coração de trabalhar junto com a minha namorada, que é a minha esposa hoje. Eu trabalhar com ela, já estudava, vivia o tempo todo com ela, morava de frente à casa dela, via ela todo dia. Mas eu queria ainda mais, queria trabalhar com ela também. E aí eu entregava currículo, passava para o centro da cidade, deixava um currículo lá, irmãos. Eu passava no outro dia, deixava de novo. E passava no outro dia, deixava de novo. E no outro dia, até o ponto de segurança dizer assim, não precisa não, acho que já tem um currículo seu aqui. Eu falava, não tem problema, eu vou deixar só por deixar mesmo. E ficava lá, acho que só tinha currículo meu, que todo dia deixava currículo lá. E todo dia, irmãos, ia para o centro, deixava um currículo lá, sabe? E sabe o que aconteceu, irmãos? Sabe o que aconteceu? Num desses dias, irmãos, que eu passei, fui entregar currículo lá, estava em casa, vi um carro em casa, parou um carro em frente de casa. Minha mãe falou assim, tem um carro em frente de casa. Eu falei, pronto, oficial de justiça. Ela falou assim, não parece não. Está sempre de segurança, mas não parece um oficial de justiça não. Aí eu falei assim, pois não, você falou assim, você quer tal pessoa? Eu disse sim, eis-me aqui. Ele falou assim, então, eu sou da empresa tal e eu vim te chamar para fazer uma entrevista. Eu falei, eu nunca vim empresa, vim buscar o empregado na casa para trabalhar, para fazer entrevista. Aí acho que ele pensou assim, eu vou lá buscar, porque senão amanhã ele vai estar aqui de novo. É isso mesmo. Vem buscar na minha casa, mas eu nunca vi isso, né? Mas enfim, ou seja, bate na porta, irmãos. Não é porque ela não se abriu hoje, que amanhã ela não vai se abrir. Hoje ela não se abriu, amanhã é um novo dia, irmãos. Cada batida que você dá, eu vejo no mundo espiritual que é uma fresta que você vai abrindo. Assim como a nossa oração, se eu for falar aqui sobre batalha espiritual, as nossas orações vão abrindo, irmãos, uma divisória, vão abrindo um espaço no mundo espiritual para a nossa comunicação com Deus. No mundo espiritual, um espaço vai abrindo nossa oração, nossa intercessão. Por isso que não é complicado orar um dia só e achar que isso está bom demais. Então nossa oração vai criando espaço até nós encontrarmos esse contato com Deus. A porta eu vejo da mesma forma, quanto mais a gente bate, mais possibilidades tem de nós encontrarmos ao Senhor. Mas enfim, irmãos, resumindo, para a gente terminar aqui, esse homem, Senhor, tem misericórdia do meu filho, de mim, do meu filho, porque ele está ali terrivelmente, Senhor. Ele cai no fogo e cai na água, e os seus discípulos não puderam curar. Aí Jesus disse para esses aqui, pois geração, sendo aqui para os discípulos, né? Geração perversa, geração incrédula, vocês não acreditam. Eu estou com vocês quanto tempo vocês não acreditam, né? Ou seja, aí ele repreendeu o espírito que estava naquele menino, ele repreendeu, e a partir daquela hora esse menino sarou. A questão, querido,
é que o que Jesus ele repreendeu, querido, para que algo acontecesse de normal na família desse moço. Aqui no caso, esse espírito é um espírito de enfermidade. Existem vários espíritos que agem de várias formas. Aqui no caso, trazendo enfermidade. Mas e nessa multidão que não acreditava, querido? Nesse povo aqui que não acreditava? Há espíritos, irmãos, específicos que trabalham no mundo espiritual, que levam incredulidade na vida das pessoas, irmãos. Para o nosso inimigo simplesmente nos desviar do caminho, para lá na frente não encontrarmos Jesus, no final das contas, não encontrarmos Jesus no dia da partida desse mundo, não precisa de muita coisa, irmão. Simplesmente um espírito de incredulidade. Aquela pessoa que está para baixo não acredita em nada, não acredita que Jesus vai voltar, não acredita que vamos na igreja, mas lá para sair com a consciência leve, né? Porque todo mundo vai, é o suficiente. Há alguns que fazem algazarra mesmo, mas alguns só levam incredulidade, só passam por lugares levando a falta de fé no coração. Enquanto a palavra é ministrada aqui, vem um cochicho do outro lado, que eu espero que você não tenha ouvido em nome de Jesus. Não é bem assim não. Você está aí quanto tempo, nada aconteceu para você? Você já ouviu isso? Você tem toda a liberdade de dizer: sai em nome de Jesus, porque a autoridade de Deus está com você. Amém, querido? Amém, amado? Mas você precisa estar debaixo da autoridade espiritual, da autoridade do Senhor Jesus. Mas você tem autoridade, você tem poder sobre essas coisas, querido. Mas quando Jesus mandou, querido, esse espírito ir embora, querido, a vida normalizou. Esse moço, querido, esse homem recebeu aquilo que ele foi buscar. Mas antes de ajustar com a família, querido, ele se ajustou com Deus. Fala assim comigo: ajustar com Deus. Ajustar com Deus. Poderia citar tantos nomes aqui, estamos com o horário avançado. Tantos nomes, queridos, de pessoas que se ajustaram com Deus, depois foram buscar pelos seus parentes e foram buscar da sua casa. Pedro e tantos outros, primeiro ajustaram com Deus, depois cura a sogra, depois faz a obra, depois o Senhor automaticamente ele vai acrescentando nas nossas vidas. Amém, querido? Se coloca de pé nessa hora, se coloca de pé. Mas nós entendemos também, irmãos, que a partir do momento que nós chegamos diante do Senhor e nós conseguimos enxergar o Senhor, irmãos, nas nossas vidas, nós conseguimos realmente a essência de Deus, nós conseguimos ver Deus, enxergar realmente Jesus. Nós entendemos que nós chegamos no auge do cristianismo, irmãos. Nós saímos da religiosidade quando nós conseguimos enxergar realmente a obra de Deus, enxergar realmente Jesus nas nossas vidas. Quando eu falo enxergar Jesus nas nossas vidas, irmãos, eu falo muito além de ir aos cultos finais de semana. Eu falo muito além, irmãos, de nós lermos a Bíblia. Eu falo algo de muito além disso, vai muito além disso, irmãos. Quando eu falo assim a respeito de enxergar Jesus, irmãos, vai muito além de você ouvir uma pregação para você sentir a presença de Deus. Mas através de um louvor você pode sentir a presença de Deus. Através da tua leitura na palavra, irmãos, eu não tenho que dar ordem para Deus não, mas o Espírito Santo, ele precisa falar conosco, irmãos, desde que estejamos na mesma linha. Deus só trata com quem está na mesma linha, irmãos. Você já aprendeu isso não? Sobre a autoridade espiritual? Você aprendeu isso? Deus só trata com quem está na mesma linha, irmãos. Deus tratava com quem no passado, irmãos? Okay. Sacerdotes. Ótimo, sacerdotes. Só na mesma linha, irmãos. Deus tratava com quem no tempo de Jesus? Jesus. Jesus deixou responsável os apóstolos. Quem que Deus tratava? Os apóstolos. As 7 cartas da igreja da Ásia Menor, com quem que Deus tratava? Ao anjo que está na igreja e tal. Mas a partir do momento que nós, irmãos, na qualidade de cristãos, entramos nesse mundo espiritual, nós temos essa liberdade com Deus. Fala assim comigo: eu tenho. Fala mais forte: eu tenho essa liberdade com Deus. O véu foi rasgado, mas eu tenho que estar alinhado no mundo espiritual com Deus, para que eu tenha essa conexão com Ele. Ou seja, a partir do momento que eu mato a minha carne e realmente passo a obedecer a palavra do Senhor, algo acontece na minha vida. Deus começa a mostrar algumas coisas do mundo espiritual. Pede para que Deus abra os seus olhos, irmãos, porque tem gente que só enxerga problemas. Meu Deus, odiosa. Pastor, vai ter uns pocinhos em cima da caixa lá. Irmãos, é visão que Deus está te dando. Sobe, limpa lá. Então, irmãos, deixa eu falar uma coisa para ti.
história de meio minuto. Havia um moço, irmãos, servo de Eliseu. Ele tinha essa síndrome de problemas, de enxergar problemas. Andava com Eliseu, um homem de Deus, coisa tremenda. E aí, irmãos, Eliseu já velhinho na sua casa isolada, mas Eliseu dava dicas para o povo de Israel para se livrar dos seus inimigos. Aí descobriram, o rei mandou um exército muito grande para matar Eliseu, destrói Eliseu, mandou um exército para um homem só. Você tem ideia do que isso é mundo espiritual, não? Olha o que Satanás, um homem só, um exército, para você ter ideia do perigo que está no mundo espiritual, né? Mas olha só, e quando o moço viu e percebeu, ele saiu. Você sabe o que ele falou, irmãos? Ele era servo de Eliseu, mas ele não conhecia o Deus de Eliseu. Ele disse: Senhor, eu vejo um exército muito grande que vem aí, o nosso encontro, eles vão acabar com nós, Senhor, o que vai ser da nossa vida? Aí os Eliseu deu aquela olhadinha e falou: Senhor, abre os olhos do moço para que ele veja. Aí quando Deus abriu os olhos, ele viu carros, viu cavaleiros de fogo, todos armados ali, querido, rodeando a casa de Eliseu, livrando, querido, e feriu todos aqueles soldados com cegueira. Ou seja, irmãos, abrir os olhos. Nós cantamos aqui, né? Abra os olhos do meu coração. Abrir os olhos do nosso coração, do nosso entendimento, para que nós possamos enxergar realmente, não o problema, mas a solução. E quando Deus mostra o problema, é porque Ele está dando algo mais para nós. Sabe por quê? Porque nós podemos ter solução para aquilo. Enxergar diferente daquilo que as pessoas enxergam. Amém, querido? Você trabalha na supervisão, né? Tem uma visão além daquilo que as pessoas de baixo têm. Isso o Senhor nos chama para esse momento. Amém, querido? Mas se você está do lado, querido, dessa pessoa que está, que faz parte da sua família, você pode se achegar do lado dela. Amém, querido? Eu quero chamar aqui à frente, irmãos, a família alvo de oração nessa noite, que é a família da Maria Antônia, tá bem? Pastor Levi, pastora Josefina não estão conosco. A família de Maria Antônia, ela está aqui representando a família dela, por favor. E também eu quero chamar minha irmã Maria Aparecida, que ela pediu para estar orando por enfermidade. Pastora, vem aqui me ajudar, por favor, em nome de Jesus. Então, querido, eu peço para que você nessa noite, estaremos orando aqui, querido, família alvo de oração, também pela vida da irmã Maria, mas também apresentando as nossas famílias diante do Senhor. Bom, que chega perto da sua família, chega perto desse presente que Deus deu, irmãos. E nesse mundo, como nós comentamos, né, sobre o mundo pós-moderno, irmãos, que assim desvaloriza tantas coisas, desvaloriza princípios, joga tanta coisa fora, tanta coisa preciosa que Deus deu. Valores nunca podem ser vertidos no mundo espiritual, irmãos. Deus acima de tudo. Porém, a família é um presente de Deus, é algo que Deus deu para nós cuidarmos, principalmente nós homens, que somos sacerdotes do lar. Nós precisamos defender a nossa família, cuidar da nossa família, irmãos, até se isso tiver que custar a nossa própria vida. Foi o que Jesus falou, e eu acredito no que Jesus falou. Amém, querido? Quantos homens estão dispostos a isso? Pastora Vida, eu estou achando muito, hein? Amém, querido? Então fecha seus olhos, você chega de perto desse presente que Deus te deu. Eu gostaria que você apresentasse essa família diante do Senhor, não falando dos problemas dele, querido, mas nem dela, querido, mas assim, apresentando sua família como um presente, ministrando a bênção do Senhor, querido, o auxílio do Senhor sobre a tua família. E a tua palavra tem muito poder sobre aquilo que você está ministrando, principalmente quando você coloca a mão. Você coloca a mão, você abençoa. Existe uma canção que diz: tudo aquilo que eu toco, abençoado será. Então quando você põe a mão, há um poder muito grande nisso, tá? Então a gente fala sobre isso, mas chega perto da pessoa que está do teu lado carinhosamente, amém, querido? E ministra sobre a vida dela juntamente comigo. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, nós mais uma vez, Deus, oramos, Deus, a Ti. Mais uma vez, Deus, nós clamamos, Deus, a Ti, Pai, nessa noite. Mais uma vez, Deus, nós invocamos, Pai, o Teu santo nome, Deus, sobre cada pessoa, Deus, que está aqui, Senhor, nessa noite, sobre cada representante, Deus, de cada lar, Pai, que está aqui, Senhor, nessa noite, Deus, em nome de Jesus Cristo. Muitas vezes, Deus, nós não encontramos todos os integrantes da família, mas nós sempre encontramos, Deus, um representante, Pai, e nós sabemos que assim, Deus, como no mundo físico, um representante, ele representa toda a nação, assim também, Deus, o representante do lar, ele representa toda a casa, ele representa todo o lar, e nós ministramos, Deus, sobre essas vidas, Pai. Nós ministramos, Pai, a bênção do Senhor, Pai, assim como diz Deus, ó Pai Santo, teu servo Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor, ministrando sobre a tua família no poder e na autoridade que ele havia recebido da parte do Senhor, Pai. Assim também nós colocamos, Deus, cada família diante do Senhor, o Pai, a mãe, o filho, Deus, nós colocamos diante de Ti, Deus, ministramos tua bênção, ministramos, Deus, a tua paz, ministramos, Deus, a liberdade, Deus, a libertação, Senhor, no lar.
Em nome de Jesus, Pai, ministramos, Deus, a comunhão, Pai Santo. Que sejam, Deus, um, Senhor, nos seus lares. Que sejam, Senhor, um, Senhor, nas suas casas, Pai, através dos seus relacionamentos. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu te peço, Pai, nessa noite, abra, Senhor, os olhos dos teus filhos, Pai, para que eles não enxerguem simplesmente problemas, mas para que eles enxerguem solução, para que eles enxerguem resposta, para que eles enxerguem, Pai, oh, Pai Santo, coisas tão preciosas, Pai, que existe dentro de um lar, Pai. Não é possível que alguém vai enxergar somente problema, Deus. Então nós ministramos, Deus, te pedimos, Pai, pinga o teu colírio, Senhor, o colírio espiritual, para que os olhos dos teus filhos possam se abrir. E nós sabemos que assim como Deus, Ele preparou uma esposa, Ele preparou um marido, Ele não preparou o problema, Deus. Muitas vezes temos dificuldade de administrar, mas eu te peço, abra, Senhor, o entendimento dos seus filhos, para que eles venham aprender a administrar aquilo que o Senhor tem colocado nas mãos, Deus, essa família abençoada, Pai. Assim, Deus, como também, Senhor, essa família alvo de oração, a família da nossa irmã Maria, abençoa, Deus, em nome de Jesus, a vida, Senhor, do Vinícius. Abençoa, Senhor, a vida da Jéssica, do Anderson, Deus. Abençoa, Senhor, a vida do Jean, para onde eles estiverem. Abençoa, Pai, no nome de Jesus, cada um, Senhor, dos integrantes da família, Pai. O pessoal lá de Miracatu, todos que estão ligados a ela, Pai, nós ministramos, Pai, no nome de Jesus Cristo, Pai. Sejam alcançados, sejam abençoados, sejam restaurados, guardados por Ti. Deus, da mesma forma, Senhor, a vida do pastor Levi, Pai. Deus, a vida, Senhor, da pastora Josefina, Deus, teus servos, teus filhos, Pai, lá onde eles estão, Deus, tenha a tua mão poderosa, Deus, o teu cuidado, Pai, sobre a vida deles, Pai, em nome de Jesus Cristo, a tua proteção, Pai, sobre a vida deles, fortalece os teus filhos, Pai, já mesmo idosos, mas fortalece os teus filhos, para que todos os dias, Senhor, da sua vida, eles possam estar na sua casa, como Simeão e tantos outros, Pai, assim como também, Senhor, liberamos sobre, Deus, a vida, Senhor, da nossa irmã Maria, Pai, do alto da cabeça à planta dos pés, nós declaramos a cura, nós declaramos que toda dor, ela venha bater em retirada no nome de Jesus Cristo. Deus, para o teu louvor e glória. Oh, Pai Santo, nós declaramos, Pai Santo, nessa noite. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Encha minha vida, Espírito. Encha minha vida, enche-me com teu poder, pois de Ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Mais uma vez, Espírito. Espírito, encha minha vida. Espírito, encha minha vida. Enche-me com teu poder, pois de Ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor Te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor Te adorar. Teu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar. Diante do teu altar. Diante do teu altar. Pode aplaudir ao Senhor, pode aplaudir ao Senhor. Aplauda ao Senhor. Glorifica Ele com as suas palmas. Suas palmas também glorificam o nome de Jesus.
Coloca a tua mão sobre a tua cabeça. Coloca a mão sobre a tua cabeça. Você representa a tua casa. Você representa o teu lar. Coloca a tua mão sobre a tua cabeça. Eu declaro nessa noite, Pai, coloca, Deus, a tua mão, Senhor, sobre cada mão nessa noite, Pai. Nós ministramos, Deus, sobre cada família, sobre cada lar representado aqui, Pai, nessa noite. Nós mandamos embora, Deus, tudo que não provém de Ti. Toda incredulidade, Deus, toda falta de fé, Deus, toda falta de esperança, de confiança no Senhor. Nós mandamos embora, Deus, toda desunião, Pai. Toda incompatibilidade, nós mandamos tudo que não pertence a Ti embora, Deus, de cada lar nessa noite. Em nome de Jesus. Agora fala assim comigo, eu sou livre. Eu sou livre. Fala comigo, eu sou livre. Eu sou livre. E onde há? Fala mais forte, onde há? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Aí a liberdade. A liberdade. Amém, querido? Libere isso sobre a tua vida. Você pode aplaudir ao nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Antes de estar encerrando, querido, eu gostaria de conhecer nosso visitante nessa noite. Amém? Nome da irmã? Maria. Glória a Deus pela sua vida, Maria. Seja sempre bem-vinda, tá bom? Ó, toda segunda, quinta e domingo nós temos nosso culto sempre às 7h30, tá bom? Sim, que você sentiu o desejo do coração, e eu gostaria que fosse todos esses dias, você pudesse estar conosco em nome de Jesus, tá bom? Essas portas sempre vão estar abertas para você, tá bom? Em nome de Jesus. E você pode perguntar assim, pastor, e quando as portas estiverem abertas? Não tem problema, o pastor mora na igreja, só se tocar a campainha que ela abre para você também. Em nome de Jesus, a gente resolve as coisas fáceis. Então, querido, então seja sempre bem-vindo, tenha esses irmãos como parte da sua família, tá bom? E desde já nós queremos dizer que nós te amamos. E a gente aprende a amar fácil assim, porque a gente sabe que foi o sangue derramado na cruz do Calvário, e isso nos envolve, isso nos faz sentir parte da mesma família, amém? Eu acredito também que a igreja ela tem algo para dizer para você. Vocês podem me ajudar, irmãos? Estenda as suas mãos para a vida da irmã Maria. Fala assim comigo, 1, 2, 3. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao nome do Senhor pela vida da nossa irmã Maria? Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Graças a Deus. Depois você pode passar lá, dar um abraço nela e dizer eu seja bem-vindo no particular, tá bom, querido? Então, irmão, segunda-feira tem oração, tá bom? Às 7h30 da noite. E também, na quinta-feira, temos nossa campanha de portas abertas. Então, querido, bate na porta que ela vai abrir, irmãos. Bate que ela mais cedo, mais tarde ela abre, tá bom? Então, quinta-feira temos campanha de portas abertas. Domingo próximo, irmãos, é o último domingo do mês, né? Que é confraternização, né, dos aniversariantes. E vai acontecer mais alguma coisa aí no último domingo do mês. Pastor, o que é? Não vou falar para ninguém. Domingo, 7h30 da noite, você vai saber a partir do momento que você chegar aqui, tá bom, querido? Domingo, 7h30 da noite, temos aí o culto da família e também o culto dos aniversariantes do mês de maio, em nome de Jesus, tá bom? E aqueles avisos de sempre, né? Quarta-feira, célula na casa do Claudemir, enfim. Sexta-feira temos nosso curso aí. Enfim, nossa rotina do dia a dia, tá bom? Mas que bom que você veio adorar o Senhor, que bom que você veio. Eu tenho certeza que a fé, ela pode entrar um tanto a mais no teu coração, tá? Que a fé vem pelo ouvir a palavra, né? Entrar um tanto a mais no seu coração, para que você não pare no caminho, para que você não fique estagnado, mas para que você sempre siga, sempre prossiga adiante. Amém, querido? Toma um assim, querido, na posição de receber. Toma um assim na posição de receber. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus nosso Pai, comunhão inseparável do Espírito Santo de Deus, ela esteja contigo e ela permaneça contigo hoje e sempre. Amém. Graças a Deus. A tua mãozinha assim sobre o alto da tua cabeça e será como óleo precioso descendo sobre as suas vestes. Querido, Deus abençoe grandemente sua vida em nome de Jesus. Vai em paz, que o Senhor te acompanhe, não vai embora. Essa dá um abraço, essa pessoa bonita, abençoada que está do teu lado. Acha bonita, abençoada, dá um abraço. Libera a palavra de bênção sobre a vida dela. Tá bom, querido? Pastor Pedro, tem um recadinho. Irmãos, eu tenho um recado aqui para os homens. Segundo sábado do mês de junho, a gente vai fazer uma costela com mandioca aqui na igreja. Só os irmãos. E eu queria contar com todos os homens. Eu marquei alguns nomes aqui. Para ser confirmado. Paulo, pastor Leandro, Davi, Valdeci,